essas pessoas com essa mente não morrerem, é que o Senhor chega e dá essas ordens. Mas essas ordens, o que a gente tem que tirar de um texto desse? É a sublimidade de Deus, é a vontade dele de se manifestar às pessoas, é o compromisso dele de se achegar ao ser humano o tempo todo. Tem uma parte aqui que Moisés meio que tem que lembrar, não, o Senhor diz que ninguém pode chegar. Porque a vontade de Deus já era se derramar sobre todos. Mas o ser humano é livre, e na sua liberdade, a maioria dos seres humanos estavam ali se relacionando com Deus como, nossa, que espetáculo. Essa eu preciso ver, que eu preciso contar para o povo, para as pessoas, como que nós somos maravilhosos, como que Deus manifesta, é aqui, ó, aqui que é o lugar que Deus manifesta. Vem para cá. Então até essas alegrias nossas são alegrias assassinas, né? Porque é a gente querer dizer que nós somos melhores do que aqueles a quem o trovão foi ouvido apenas como trovão, e não era a voz de Deus. Mas esse contexto todo, que foi escrito, está mostrando assim, como que foi produzida a primeira versão das Escrituras, a tão idolatrada Escritura. Porque é aqui que começam as primeiras coisas que Deus mandou Moisés escrever. Ele olha para aquilo tudo e fala assim, ó, escreve isso que eu vou te falar. Mas antes disso tudo acontecer, talvez uma prova que a gente possa dizer assim, a Bíblia é a palavra de Deus, porque a sua primeira versão foi assim. Foi com Deus ao vivo, falando com o povo, instruindo o povo, e aí ele chega e nos dá a primeira versão das Escrituras Sagradas. Mas quando a gente fala assim, as Escrituras Sagradas, a gente já está idolatrizando a Escritura. Porque até essa primeira versão da Bíblia era para aquele povo ouvir, que eles mais ouviam do que liam. Você imagina Moisés falando com os chefes de 1000, que passava para o chefe de 100, que passava para o chefe de 50, que passava para o chefe de 10. Ele demorava uns 40 minutos para chegar até o último lá. De qualquer maneira, é palavra de Deus, a palavra sempre será de Deus, mas os ouvintes serão sempre falhos, e precisam entender que quem está ouvindo ali naquele momento, os judeus, os hebreus, que tinham acabado de sair do Egito, eles tinham suas limitações perceptivas, então Deus falou com isso. E é triste a gente pegar as limitações perceptivas deles e querer que isso valha para nós. Na verdade, a contraproposta dos 10 mandamentos, que é o que vai ser explanado aqui, é o Sermão da Montanha, né? Aqui a gente está no Monte Sinai. E Deus Deus se revelando em poder, em glória, através de Moisés, passando para o povo o que ele queria, e principalmente o que ele queria daquele povo, não necessariamente o que ele queria de todos os povos. Mas daquele povo ele queria essas coisas. De todos os povos ele queria coisas muito mais sublimes. E aí depois vem Jesus, no monte, que a gente não sabe o nome do monte, a gente sabe que é o Sermão da Montanha, e começa a mostrar, olha, vocês avançaram nessas questões aqui, mas agora vamos um pouco mais. Porque se a justiça de vocês não puder exceder em muito a dos escribas e fariseus que conheciam a mensagem do Monte Sinai, vocês não conhecerão o reino de Deus. Então é nesse contexto que o capítulo 20 começa. Ele diz assim, então falou Deus todas essas palavras. Porque Moisés desceu do monte, falou tudo o que Deus tinha falado para o povo, e aí foi Deus quem falou todas essas palavras. E aí que a gente tem esse problema, a gente acha assim, se Deus falou, Deus não muda. Deus não muda. Mas até essa expressão, Deus não muda, não pode ser entendida como a gente entende. Não mudar não é inércia. Não mudar não é ser cristalizado. Não mudar não é você ser marrento com mera questão de palavra. Não mudar não é você ser aquele juiz ridículo que, em nome de uma lei que está estabelecida, ele não vai olhar uma causa. Deus não muda porque Deus é amor. Agora, falar que Deus é amor já é dizer, Deus muda. Ele jamais vai deixar de ser Deus, ele jamais vai deixar de ser amor, jamais vai deixar de ser misericórdia, jamais vai deixar de ter total inimizade com os nossos pecados. É nisso que ele não muda.
não é querer que Deus seja padrão. Ó, Deus funcionou assim, eu descobri como que Deus funciona, e Ele não para, Ele não sai fora disso, porque Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus de palavra. E qual é a palavra dele? A palavra dele é que Ele amou o mundo de tal maneira. A palavra dele é que Ele quer fazer tempo no coração de cada ser humano, em especial daquele que é contrito, abatido de espírito e que treme da sua palavra. Nisso Ele não muda. Desde sempre. Desde sempre Ele não muda. Agora, esse Deus pintado para nós é um Deus burro, né? Um Deus chato, marrento. Amanheceu um dia mal-humorado, fez as coisas, criou leis e princípios e não os traspassará. Eu acho engraçado, cara, Deus criou princípios e não os ultrapassará. Deus criou leis e princípios para nós. Deus não tem leis e princípios para Ele. Ele é a lei, Ele é o princípio. Ele é fiel. Ele é fiel ainda que a sua fidelidade nos cheire. Ai, agora eu fiquei todo inseguro. Nós queremos segurança. E a nossa segurança é que Deus se encaixe nas nossas previsões. Ele fala assim, não, a segurança é você andar comigo, vai me conhecendo. Então esse Deus que não muda, chegou e disse. Então falou Deus todas essas palavras ali naquele contexto de nuvens, fumaças, e diz, começam os famosos 10 mandamentos, para aquele povo, para nós são 10 princípios eternos, ou 10 maneiras de Deus expressar a graça para aquele povo, que deveria se ampliar muito mais para nós em todo o tempo. Mas para a gente é mais fácil decorar os 10, sair falando por aí. Decorar os 10, saber que um foi anulado, valorizar mais uns do que outros. Então o Senhor chega e diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E aí é mandamento aqui, mas na verdade são recomendações. Gente, eu fiz vocês. Para o ex-escravo você não vai ter outro Deus diante de mim. Agora, quem não é escravo, quem veio de uma cultura greco-romana, que aprendeu a pensar por si só, que aprendeu que escravidão é feio, que aprendeu que entre o casal não deveria ter um ser maior e um ser menor, que aprendeu coisas legais que o povo que Deus queria fazer de povo peculiar não conseguiu aprender, porque o povo peculiar já formatou Deus. E aí lá vai Deus se revelar para aquele povo na linguagem que eles conseguiam entender. Aí ele chega para esse povo e fala em mandamento. Mas ninguém precisa entender isso aqui como mandamento. Eu não preciso de ser mandado. Porque a palavra diz que se pois o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Então não é um mandamento, é uma recomendação facilmente cumprida por aquele que ama espontaneamente. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, não deveria ser um fardo para quem se sente liberto. Quem ama o Senhor de verdade não vai querer outra coisa acima dele. Embora, automaticamente, vai ter que lutar contra a própria natureza. Porque nós temos muitos outros deuses diante do Senhor. Ele é o nosso Deus, mas a gente confia no tempo, a gente confia no time, a gente confia no nosso orçamento, a gente confia... O que mais? As mulheres confiam no homem, e o homem confia no empresário. As mulheres confiam no homem, e o homem confia em si mesmo. Então, muitas maldições que a gente absorveu facilmente entram nessa questão. Daí Deus tem que dizer para aqueles escravos, não terás outros deuses diante de mim. Porque é a coisa mais comum a você ter outros deuses diante dele. Isso dizendo para este povo peculiar. Porque a gente continua tendo outros deuses diante dele, mas o que a gente sai fazendo? Vamos para fora derrubar os terreiros de macumba, porque orixá não é Deus. Caboclo não é Deus. Só Jesus é Deus. Aí você vai cuidar do panteão dos outros, quando você mesmo... Você fala que Jesus é Deus não porque você acredita que Jesus seja Deus. Você fala que Jesus é Deus porque você acredita no método de pregação que te ensinaram para ganhar o mundo. Né?
Qual que é o seu método? Como você lê a Bíblia? Ainda tem isso, né? Os caras confiam na Bíblia. Não terás outro Deus diante de mim, a menos que seja a Bíblia. Então a gente inverte isso o tempo inteiro, mesmo a gente tendo a mente livre. Segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí vem o segundo mandamento, que pra gente é fácil. Você já acha logo um católico apostólico romano que tem as imagens do seu local de culto. Então você pensa que você não tem para si imagem de escultura. Mas nós temos muitas imagens de escultura. E aí a gente cria dois problemas. Ou a gente fica olhando o santo dos outros, por exemplo, houve um tempo que as pessoas ficavam com medo, né, de fazer uma réplica de uma árvore, de fazer um desenho bonito que tivesse alguma criação, porque está dizendo que não era para fazer isso. Não, não era para fazer essas coisas. Está dizendo que não era para adorar. Só que para aqueles escravos, o simples ato de fazer uma imagem de escultura já o deixava naquele tesão de adorar. Olha, nossa, aquela Maria bonita ali, ó, eu preciso falar com ela hoje à tarde. Só porque era semelhança feita nas culturas antigas para ser adorado. Mas o problema de Deus não é com a imagem de escultura. O problema de Deus é com o nosso vínculo com essa imagem. Tirando isso, vou falar até uma heresia aqui para vocês. Tem uma música do Milton Nascimento, que eu não sei se ela foi feita ou não para Maria, mas eu sei que a minha geração interpretou assim essa música. Que é aquela: Maria, Maria, o som, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Que, na minha opinião, é uma das músicas mais lindas que eu conheço. Aí a cara que lê isso aqui como se Deus fosse um pandemônio, um Deus esquizofrênico, doente mental, que vai te matar porque você está cantando a música para Maria, para mim é uma das músicas mais lindas, porque essa Maria, ela para mim é igual a outra Maria daquela... Teve uma novela das empreguetes, né, que eles fazem. Eles tinham umas musiquinhas lá para as empregadas, e tinha uma que era... Ela até é muito popzinha, mas é falando Maria brasileira, de tudo sou capaz, Maria vai com as outras, tudo que você fizer eu faço mais. Então, a minha leitura dessa Maria é igual essa aí. Ah, o Brasil é cheio de Marias. E ele está dizendo, mas é preciso ser mãe, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Né? E aí a cultura católica pegou essa música, se apropriou dela e estão cantando para a imagem de escultura. E eu estou cantando essa música como uma celebração à vida, porque tem que ser mãe, tem que ter graça, tem que ter força sempre. Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. O cara canta essa música pensando que tem a marca da Maria, né? Que trem assim. Então é o seguinte, é a marca da luta. Então, a gente deveria entender esses mandamentos de não farás para ti imagem de escultura, no sentido de que a gente não deveria adorar essas imagens. Mas quando você vê a imagem de escultura como uma mera produção humana, elas são bem-vindas. Tudo é muito bem-vindo, porque tem mais a ver com o seu olhar do que com a coisa em si. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem bons, até uma música de idolatria em você, ela virou uma outra coisa e Deus recebeu o seu louvor. Porque senão a gente também fica com esses receios de cantar alguma coisa que a cultura pegou para um determinado ídolo. Aí você faz outras idolatrias o tempo inteiro. Como, por exemplo, você apenas consumir música gospel, é uma idolatria. Também você, só porque você tem uma liberdade de cantar tudo que você puder, você nunca canta uma música de louvor a Deus. Outra idolatria. Aí você não tem nenhum ídolo nenhum, mas você não consegue render louvores ao Senhor no seu dia a dia. E ele está assim, olha, faça para mim um louvor de escultura.
Deus não estava chamando a gente para perder os rituais interiores. O ser humano tinha de ter o ritual, tem de ter rituais interiores. O ser humano precisa pontuar certas coisas. A gente gosta de massificação, né? Eu estou esperando o dia que o Leleco vai convidar a gente para poder ir todo de branco no culto. A gente gosta disso. Agora, o dia que Deus espera é outro. É o dia que você comece a dizer assim, não, nesse dia eu vou fazer isso, porque se eu não fizer desse jeito, eu estou numa cultura capitalista, capitalismo selvagem, que tira o meu tempo, a tecnologia toda hora está me seduzindo, então eu preciso acabar com isso tudo para estar com Deus. Esse é um rito pessoal que Deus espera desta geração. Isso não tem nada a ver com idolatria. Não é bom, né, ler Bíblia sem vontade. Isso é idolatria. Não. Eu li a Bíblia sem vontade porque eu estou de olho naquele que é eterno, que me deu capacidade de ler. Assim como eu vou para o serviço quase todo dia sem vontade, e chegar lá eu curto. Por que eu não posso fazer isso para a coisa mais importante da minha vida? Quantos dias eu fui à aula sem vontade e tive que ir e falei, foi até legal ter vindo, eu aprendi um negócio. Mas quando é para Deus, em nome de um mandamento de não ser idólatra, aí você não quer se forçar. Então esse é o segundo mandamento, a gente poderia viajar muito nele aqui, em muitas outras questões, em muitas outras facetas. Mas é tão terrível que até o mandamento ele foi feito contra a idolatria. Aí a gente pinça uma idolatria do pensamento. Porque aqui está dizendo assim, olha, não façam assim, ex-escravos, que só sabem ouvir as coisas com tons de senhor escravocrata. Não faz assim, porque se vocês fizerem assim, isso, aquele público, não a gente. Se vocês fizerem assim, fiquem sabendo que eu, o Senhor, visita a iniquidade dos pais e dos filhos desde a terceira e quarta geração. Se vocês fazem assim, eu não estou fazendo nada não, mas eu vou ficar vendo o que está acontecendo com o filho de vocês, com o neto de vocês, com o bisneto de vocês e o tataraneto de vocês. Porque é do ser humano aprender essas coisas idolátricas. Mas eu só visito, estou vendo o que vocês produziram. Agora, eu faço misericórdia até 1000 gerações daquele que crê em mim e guarda os meus mandamentos. E aí, a gente já faz uma leitura idolátrica do versículo. Todo mundo com medo de Deus, porque Deus faz uma coisa ruim que você fez, piorar no seu filho, triplicar no seu neto, virar o demônio no seu bisneto e o lago de fogo no seu tataraneto. Que Deus tem esse compromisso de fazer isso. E não é Deus que tem esse compromisso, Ele só visita. O compromisso que Deus tem é quando Ele fala, de um lado, eu visito o que você semearam, mas de outro lado, eu faço. O que eu faço? Faço misericórdia até 1000 gerações. Então o que Deus faz não é a maldição, o que Deus faz é a misericórdia até 1000 gerações. E a bênção sempre será maior do que a geração, porque se um daquela primeira, segunda, terceira geração temeu ao Senhor, já é um onde Ele vai fazer misericórdia até 1000 gerações, e como Ele tem feito. Né? Mas como nós somos idólatras irremediados, a gente lê o texto assim. Aí vem o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí, os próprios israelitas já começaram a dar um jeito de não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Quando Jesus nasceu, tinha uma tradição milenar, a gente vê isso muito no Evangelho de Mateus, né? Eles não falavam o reino de Deus está próximo, eles falavam o reino dos céus está próximo. Porque para não tomar o nome do Senhor Deus em vão, olha só, o mandamento de Deus é carinhoso, gente. Não brinca com o nome de Deus. Isso para aqueles ex-escravos aprenderem que há um Deus. Porque a gente se esquece que eles eram escravos do panteão egípcio. De Íris, Osíris, Danúbio, o Horus. Tudo aquilo ali, de alguma maneira, passou a habitar no coração daqueles hebreus. Aí os judeus, ao invés de entenderem que era isso, já depois do exílio, revendo as escrituras, eles criaram um jeito de não tomar o nome do Senhor em vão. Começaram a falar o reino dos céus. Os céus está de olho em nós. Porque aí não falava Deus, falava céus, falava a criação dele, que era os céus. E aí, para não tomar o nome do Senhor em vão,
eles recorriam à idolatria. Eu não falo com Deus, eu falo com os céus. Sei lá, né? E aí tem umas práticas que os teólogos elogiam e eu acho uma tragédia, né? Que um escriba, ele tomava um banho, trocava de roupa para escrever Yahvé. Esses escribas pós-exílicos dos dias de Jesus. E aí depois que ele escrevia Yahvé, estava escrevendo a Bíblia, né? Reproduzindo o livro sagrado. Aí a hora que escreviam Yahvé, que é Senhor, Deus, eles paravam, tomavam um banho, trocavam de roupa, purificado, aí voltavam para continuar escrevendo as escrituras. Toda vez que eles tinham que escrever o nome de Deus, eles paravam, tomavam banho, trocavam de roupa, acabou de escrever, paravam, tomavam banho, trocavam de roupa e continuava o texto. Então, era um ritual obsessivo. Tudo isso para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E ao mesmo tempo cometer a idolatria da letra, porque acabava que eles usavam o nome do Senhor em vão, né? Onde é que a palavra Yahvé estava pedindo que o cara tomasse banho toda hora para escrevê-la? Então a gente, para cumprir um mandamento, acaba descobrindo outros. E aí, em vez de terceiro mandamento de não tomar o nome do Senhor Deus em vão, e a gente faz isso muitas vezes. Quando a gente faz louvor, por exemplo, só para vender, quando a gente pratica um pequeno forró, quando a gente está falando de Deus, mas o que você quer, que o culto seja um sucesso. Então, muitas outras formas que a gente tem de usar o nome do Senhor Deus em vão. E Deus mandou a gente não usar o seu nome em vão, não é porque ele tem obsessão pelo nome dele, é porque ele tem cuidado por nós. Faz bem a gente entender quem é o nosso Deus e o que é criatura. Mas quando você começa a idolatrar as circunstâncias, você coloca aquilo nas circunstâncias, né? Você coloca aquilo como Deus, atribui isso tudo a Deus. Então, tornar o nome do Senhor em vão para esses escravos era uma coisa grave por causa disso. E para a gente continua sendo. Por exemplo, você vai vendo lá no estilo dos profetas, né, que o povo cultuava, louvava Deus de todo o coração, aí Deus levantou, né, Isaías, Oséias, para falar, olha, isso tudo aí que vocês estão fazendo não me agrada, é tudo vão. Por quê? Vocês estão louvando o meu nome, estão usando o meu nome, mas o coração de vocês está longe de mim. Essa é a maneira mais prática, mais diária, mais cotidiana e mais sutil que nós temos de usar o nome do Senhor em vão. É você ficar mantendo uma estética, né? Assim, eu vou orar porque eu tenho que orar. Eu nem gosto de nada disso, mas é daqui que vem a minha renda, né? Para eu sair dessa casa, eu preciso começar com esse culto. Quer dizer, você não falou o nome de Deus, mas você está tomando o nome dele em vão. Porque Deus não te chamou para você fazer do nome dele um trampolim para você se dar bem na vida. Né? A maior igreja do Brasil que vocês conhecem, a igreja midiática, famosa, ela foi construída em cima de se tomar o nome do Senhor Deus em vão. O slogan dela é Jesus Cristo é o Senhor. Aí quanto mais o nome de Deus é falado em vão, mais a igreja prospera. Isso eu falo sem medo de errar, sem medo de qualquer juízo vir sobre mim. Tomando o nome do Senhor em vão, que muita coisa vai prosperando aí na humanidade. Isso é que significaria não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Não é aquela história daquela pessoa desesperada, fala, Jesus, 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 tem misericórdia de Jesus, por favor. A pessoa está repetindo de desespero, mas ela não está tomando o nome do Senhor Deus em vão. Ou aquela história, lava essa boca, menina, antes de falar o nome de Deus. Não é isso. Aí nós temos o quarto mandamento, que para a gente é facinho de entender, porque está lá no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das... E aí a gente pega esse quarto mandamento e vamos agora falar contra os adventistas do 7º dia. Porque os adventistas do 7º dia descobriram que a gente não guarda todos os mandamentos, tem que guardar o sábado. O que a gente não consegue perceber é que guardar o sábado
era necessário para esses ex-escravos do Egito que não sabiam descansar. Mesmo vindo nessa linguagem. Olha, Deus fez tudo e descansou no sétimo dia. Só que quem lê as escrituras inteiras vai descobrir que ele não dormita, nem cochila o guarda de Israel. Primeiro porque Deus nem se cansa. Mas até Deus, que é Deus, sabe dizer assim, basta. Agora, um grupo de ex-escravos que viveu 430 anos, quer dizer, no contexto deles, eles viveram a vida inteira trabalhando até morrer, né? Porque 430 anos, muita gente viveu 70, 80 anos quando conseguiu viver, então viveu 70, 80 anos debaixo de escravidão sem conhecer a liberdade. Aí para esse público Deus fala, vocês vão ter que separar um dia para aprenderem a descansar. E como é que vai ser esse descanso? O descanso é, eu paro com os meus trabalhos, mas eu vou me relacionar com Deus. Aí chega Jesus e fala, olha, esse aí vai ter que ser cancelado, porque o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não um ritual de guardar o sábado. É um compromisso de respeito com a sua natureza, com seus limites. Primeira coisa é isso. Segundo, é um compromisso de simplicidade. Eu não tenho que me vender, nem me escravizar, nem acabar comigo por causa do lucro. Aí é bom você fazer isso, sabe? Você fala assim, não, eu estou precisando, mas eu preciso abrir mão disso aqui. Eu podia ganhar muita grana hoje, mas não vou ganhar. Eu preciso de atender uma necessidade mais interessante. Então o sábado, na verdade, deveria ser essa coisa cotidiana na gente. Não de ter um dia para adorar ao Senhor, porque o Senhor habita em mim. Eu preciso adorá-lo 24 horas por dia. Não que eu precise adorá-lo, é porque Ele está em mim e eu automaticamente vou fazer isso. Como adorar o Senhor 24 horas por dia? Você sabendo que quem te habita é santo. E aí quando você vai sendo ser humano, quando o pecado vai te encarando o tempo inteiro, por causa daquele que é santo e que te habita, você vai em parceria com Ele, em comunhão com Ele, aprendendo a jogar isso fora. Era isso que o Evangelho deveria provocar em nós. Não é, eu vou ter que numa sexta-feira me consagrar para parar com isso. Isso ainda é coisa de para fora. A gente vive o Evangelho que não é visível, porque ele está dentro de nós. E aí não existe mais o dia de sábado para você santificar. Todos os dias são santos, porque você é sacerdote, de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem tempo, nem lugar, nem hora, mas está dentro de você o tempo inteiro. E por isso, gente, essa ideia deveria mexer com todos os nossos relacionamentos. Por quê? Quando você tem convicção que o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas que você sabe que foi, aí acabaram as cobranças. No sentido de, isso aí que você está fazendo eu não sei não, viu? Porque você fala assim, eu posso estar achando estranho, mas eu sei que quem habita ali é o Espírito Santo. Agora, quando você acha que Deus é safado, que Deus protege a pilantragem, aí você já tem um problema com Deus, você não vai confiar em nada. Eu fico muito triste quando eu vejo casais convertidos se engalfinhando, se desentendendo, porque se os dois são convertidos, os dois deveriam ter a convicção de que quem habita no coração do outro é Deus. Quem habita no coração do outro é o Espírito Santo. E até se Deus deixar o outro cometer um erro, o mesmo Deus que deixa uma coisa dessa acontecer é o mesmo Deus que vai cobrar dele como quem foi santificado. Então por que eu quero administrar a obra do Espírito Santo na vida do meu parceiro? Na vida da pessoa com quem eu convivo? Isso deveria ser o nosso sábado. Ao invés de a gente ficar... É mais fácil você ter um dia, um local, um horário, um rito para seguir. O judeu tinha que andar 12 km a pé. Os adventistas guardam o sábado andando com um carro que corre 200 por hora. Não estou falando deles. Mas pior ainda são esses que se gabam de não guardar o sábado e são um estresse o tempo inteiro. Porque não tem o descanso em si. Ou não atraem para si, ou não acolhem o descanso que eles habitam. Então, não é lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te que o descanso te habita. Lembra-te que tem hora que você vai ter que espontaneamente, não estou falando de massificação. Massificação é você falar assim, irmão,
pega o seu 13º e doe para a obra do Senhor. Isso não. Agora, pode ser que você, na sua particularidade, entenda que você precisa fazer esse exercício de doar o que você tem, sem ninguém te pedir. Por isso que é abominável que essas coisas sejam pedidas em público. Porque é aquela coisa que você faz assim, você já está conversando com uma pessoa, uma conversa bacana e tudo, e aí você está ouvindo a necessidade, a pessoa está compartilhando pela primeira vez coisas assim, aí a gente já não descansa, né? Opa, não é assim. E vocês, não tô nem aí, meu filho. Lembrei logo do encontro de Jesus no poço de Jacó com aquela samaritana, com tudo aquilo ali que está totalmente fora das regras. Mas, mestre, tu és um rabi. Vai para lá. Rabi. Rabá para lá. Não sei se eu sou rabi, sei lá o que eu sou, eu sei que eu sou diante de um ser humano. E alguma coisa precisa acontecer aqui. Aí você vê ali, ó, ninguém ficou sabendo, supre uma necessidade. Aí a pessoa, olha, mas espera aí, quem tinha que pagar aqui era eu. Não, toma, leva. Esses são os sábados. Por quê? Ah, porque eu não estou preocupado em lucrar com isso aqui. Né? Eu já sou um lucro. Foi o apóstolo Paulo que falou isso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não que suicidar seja bom. Significa, se a minha vida parar aqui, estou no lucro. Porque esse é o verdadeiro descanso, não é um sábado, dia da semana. Porque até Deus que não cochila, Ele para tudo para fazer certas coisas. Embora os eletristas não consigam entender isso, né? Ah, mas aqui está dizendo que em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º descansou. Isso aqui é a verdade eterna sendo desenhada para aquela geração. Igual eu falei para vocês. Só Deus pode descansar no 7º dia sem ter descansado. Né? E na verdade, Deus descansou no 7º dia para um povo entender uma mensagem. Para um povo entender uma mensagem. Tanto é que isso aqui é um estatuto perpétuo entre eles e aquele povo. Mas era um perpétuo até Jesus chegar. Aí Jesus veio e mostrou que a coisa não era daquele jeito. Eles mataram Jesus, continuaram guardando o sábado. Shabat, dia sagrado. Né? Mas é interessante que Deus não exigiu isso dos outros povos. Dos outros povos. Nós somos esses outros povos também. Nós estamos recebendo o seu descanso eterno. Que é a paz de Cristo sendo o hábito dos nossos corações. Muita coisa poderia ser falada sobre tudo, mas eu quero dar uma pincelada nos outros 5. Chegamos no 5º. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que as Escrituras mostram, é a gente fala assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, disse o apóstolo Paulo. Primeiro mandamento com promessa. E por que eu tenho que honrar o pai e a mãe? Porque para aqueles escravos, eu acho triste como que os nossos pregadores de mídia têm mentalidade de escravo. Dá seu jeito de honrar seu pai e sua mãe, porque isso faz você viver longos dias na terra. Aí a primeira coisa que eu queria dizer é isso, que não é só honrar pai e mãe que garante longos dias na terra, se é para a gente ficar com essas promessinhas. Né? Olha a promessinha. Até porque quando você vai olhar certas histórias, que é um cara que honrou o pai e a mãe mais do que João Batista, viveu pouco, morreu com uns 30, talvez. Que é um cara que honrou mais pai e mãe do que o Cristo Jesus, homem, morreu com 33, como malfeitor. Os profetas todos honraram o pai e a mãe, por isso eles eram profetas, compromissados com Deus. Quando não morriam cedo, morriam de maneira catastrófica. Porque é a cultura macabra, a cultura injusta. Então, o honra o teu pai e tua mãe, como primeiro mandamento com promessa, para aqueles escravos, porque na verdade seria ame a vida. Quem ama a vida honra pai e mãe. Quem ama a vida honra as pessoas no momento em que elas estão. Agora é importante a gente honrar pai e mãe, não é porque é pai e mãe. É porque
são, no mínimo de consideração, são as pessoas que cuidaram da gente. Né? Agora, esse mandamento ele é altamente cultural, quando você vai ampliando as questões da história da humanidade, que há muitos pais e mães que, pelo amor de Deus, uma das pessoas que eu atendo, por exemplo, foi muito exortada, muito criticada pela igreja, uma pessoa hoje, sei lá, com mais de 40 anos, com marcas horríveis, porque desde que ela se entende como gente, a mãe vinha massacrando, falando altas maldições, mas a mãe era uma figura de respeito na igreja, uma coluna do santuário na igreja. Então as pessoas iam para casa dela exortar, você tem que honrar a sua mãe, porque ela, para sobreviver àquilo que ela não entendia, ela tinha que enfrentar a mãe dela. Aí eu falando com a pessoa, olha, essa foi a honra que você deu à sua mãe. Dizer para ela, você não vai ser deusa nem demônio para poder acabar com a minha personalidade, em nome da sua autoridade materna. Foi isso que fez a pessoa sobreviver. Aí a pessoa agora está com uma questão, que ela enfrentou isso tudo, e agora ela tem pavor de sair de casa, porque ela acha que vai ser uma maldição ela sair de casa. Dizer, não, vai ser bênção você sair de casa, agora é só com você. Então o que eu estou dizendo aqui? Que até este mandamento de honrar pai e mãe, ele é condicionado historicamente, porque nós sabemos quantas maldades as mães fazem com seus filhos. Pode ser que as nossas nunca fizeram, mas algumas mães têm um compromisso. Eu fiz essa criança e vou acabar com a vida dela. Mães que vendem suas filhas, como é que você vai honrar uma mãe dessa? Dá para honrar, ficando bem longe, caçando uma família para te adotar. Né? Felizes são as crianças que se rebelam nesse sentido. É a única honra que você pode dar para um pai e para uma mãe dessa. Porque a gente lê um texto desse e já acha assim, venda-se para o seu pai e sua mãe, que assim você terá longos dias sobre a terra. E na verdade não é isso. Honrar pai e mãe não é se deixar sequestrar pelo pai ou pela mãe. Honrar pai e mãe é amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra do primeiro mandamento? Quando você vai amando a Deus sobre todas as coisas, aí Deus vai te dar o discernimento do que fazer com seu pai e com a sua mãe. Já pensou? A gente está numa cultura onde as molestações que sempre aconteceram estão aparecendo, as mulheres estão vomitando o que elas passam em casa. E aí, vão honrar pai e mãe, né? Deixa esse tanto de pai safado pegar as filhas. E elas têm de honrá-lo, para que elas vivam longos dias sobre a terra. Eu estava dizendo que viver longos dias sobre a terra não está condicionado apenas a honrar pai e mãe. Deuteronômio 24:16 diz, por exemplo, que quando você tem uma balança honesta, tenha balança honesta para que você viva longos dias sobre a terra. E na verdade é uma promessa para este povo, porque ele está dizendo assim, para que vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Está se referindo à terra de Canaã. Né? Uma dica para vocês, honra o seu pai e sua mãe. E honrar o pai e a mãe vai ser destrinchado lá na frente. Honrar pai e mãe, ó, cuidado com os romances com pai e com mãe. Não vai ver a nudez da sua filha, no sentido assim, não vai se relacionar sexualmente com sua filha. Essas questões, porque todas as culturas ao redor, pai e mãe colocavam o filho no mundo, entregavam para a tribo, tinha aquele bacanal em grupo, aquela loucura toda. Aí faz igual aquela mãe que saiu outro dia no jornal, que se apaixonou pela filha, sei lá, quando ela tinha uns 3 anos de idade, aí com 18 as duas assumiram o romance. Né? Aí Deus está assim, cuidado, tem que ter distância. Honrar pai e mãe até entender isso, olha, você é meu pai e minha mãe, tem questões que não vai rolar. Não vai dar pra gente compartilhar. Né? E por aí, e muitas outras coisas poderiam ser faladas. Aí aquele outro mandamento, que é o 6º, não matarás. Que dentre tantas coisas que eu poderia falar aqui, nós temos a nossa cultura contraditória, onde na humanidade você tem pena de morte por um cara que não compareceu no dia que ele foi chamado no concurso público, e você tem uma cultura de estupradores que jamais serão mortos. Aí quando alguém chega e fala assim, a gente precisa estabelecer pena de morte para certos crimes, aí uma outra turma, que eu admiro, já fica tudo preocupado. Ah, é da direita! Agora quer estabelecer pena de morte. Não, eu não mato. Mas o próprio mandamento não matarás não tem a ver com o não matar injustamente. Basta você passar umas 2 páginas que você vai ver Moisés tendo que matar ali. Porque ele estava lá no meio de 2 milhões de pessoas, com o pessoal fazendo um bacanal, e aquilo ali ia virar cultura, então para acabar com aquele tipo de cultura que estava nascendo ali, ele ordena a todo mundo que levante a arma contra o seu irmão e os mate.
Porque ele estava tendo em vista coisas maiores, superiores para a preservação daquele povo. Que não tinha escola, nem jurisprudência, nem um monte de coisa. Naquele contexto não tinha. Eu precisava matar para salvar aquelas almas. E isso é totalmente diferente do que o Adolf Hitler queria implantar. Né? Mate a todos, Deus cuida dos seus. Não é isso. É que há situações que exigem, já falei isso para vocês e repito. Nós vivemos numa cultura moralista que tem medo, por exemplo, de cessar a vida de um Fernandinho Beiramar. Aí enquanto eu me gabo, porque no meu país é uma pena de morte, Fernandinho Beiramar está lá atrás das prisões comandando tudo, por esse meu orgulho de não matar, cerca de 70 famílias por dia no Rio são exterminadas porque o Brasil não quer tirar a vida do Fernandinho Beiramar. Então, eu que me orgulho de ter o Beiramar vivo, também sou culpado das 70 famílias que morrem no Rio todos os dias, em nome do tráfico do Fernandinho Beiramar e de muitos outros. Né? Claro que a gente tem aquelas lógicas nacionais, mas é porque se for estabelecido pena de morte, muita gente inocente vai morrer. Gente inocente vai morrer de qualquer jeito, como está morrendo por causa desse seu medo, desse seu argumento. Né? Então o não matarás aqui, subentendido é, não matarás injustamente, porque perverso tinha de ser morto. O Estado tem de intervir em cima disso. Né? Ainda que fique aqui parecendo um discurso de ódio, eu não sei se é ódio você entender que você precisa tirar a vida de um perverso em nome de uma nação, ou você deixar o perverso pervertendo todo mundo, criando ódios, pavores, raivas, como a gente escuta, e criando uma cultura de raiva que não cessa nunca. Né? Então se a gente olhasse para o mandamento, depois de olharmos para Deus, muitas coisas que a gente acha que são macabras não seriam mais. Porque Ele é Senhor, Ele é amor. E às vezes você precisa fazer um ato que é feio à vista, mas é a salvação daquela pessoa. Só para a gente pensar mesmo. Não adulterarás nem se diz, né? É o mandamento que todo mundo fiscaliza e ninguém cumpre. Porque Jesus disse, se uma pessoa olhar para outra com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus disse, todo mundo é adúltero. Todo mundo é adúltero. O que significa todo mundo ser adúltero? Todo mundo é insatisfeito. Todo mundo não gosta do que tem. Todo mundo acha que o que está fora é mais interessante. E a cultura do adultério vai aumentando. Ah, eu não quero casar, eu quero ficar na balada, é mais gostoso, é mais interessante, é aquele medo de perder. Porque todo mundo não quer conviver com o hálito do outro, com o defeito do outro, com a chatice do outro. Todo mundo é adúltero. Esse é o lado da questão. Por outro lado, há situações em que elas precisam acabar. Alguns casamentos precisam acabar. O casamento precisa acabar para que as almas deixem de ser adúlteras. Né? E aí qual é o grande adultério que muita gente faz? Eu mantenho meu casamento, tenho ódio dessa pessoa, vou ficar casado com ela há 75 anos, mas nós vamos fazer a boda de diamante. Essa vai ser minha honra. E isso é um grande adultério, esse casamento de 75 anos cheio de ódio. Falando aqui de maneira bem resumida. Né? É o 7º mandamento. O 8º mandamento, não furtarás. Aí ninguém fala muita coisa. Porque nós estamos o tempo inteiro furtando a vida do outro, as ideias do outro, o caráter do outro, secando uns aos outros o tempo inteiro. E aí a gente fica assim, mas eu nunca roubei uma tampa de caneta. Mas você se furta. Quando você vê que uma situação está dando certo ali para você, você vai e provoca uma situação para aquilo tudo ficar bagunçado. Porque é legal, né? Eu acho que eu vi isso esses dias lá no Papo de Graça, o tal do blusão. Blusão, não sei se você já viu aquele cara que estava criticando os ateus. Pra que isso? Pra quê? Pra quê? O cara todo sem dente, o Caio Fábio colocou muito esse vídeo dele lá e acabaram que eles se conheceram, o Caio Fábio levou ele lá no Papo de Graça, aí ele adquiriu praticamente uma arcada dentária nova, e aí o Caio Fábio estava dizendo que estava de olho nele, porque depois que ele ganhou aquilo tudo, na hora que ele foi embora, ele criou um caso com a agência de viagens. Porque ele precisa de uma história macabra para contar, ele precisa de uma história chata para contar, ele precisa mostrar o tempo inteiro que ele é vítima de alguma coisa. Quer dizer, ele se furta. A graça visita ele, a graça
supre necessidades reais dele, e aí quando ele vê que está tudo muito legal, ele, não, eu preciso criar um problema, eu preciso criar uma situação. Porque foi com isso que eu tive os meus vídeos acessados. Né? Então, quer dizer, um cara que está vendendo a imagem de ser autêntico, de ser protestante, de ser manifestante, aí quando ele tem a chance de parar com esse tipo de coisa para fazer uma outra, não, eu preciso manter isso. Então eu preciso criar caso com alguém. Já chega um palavrão com uma pessoa, já cria uma situação ruim. Né? Aí você pode até fazer uma leitura que tem algum quê de doença mental aí, mas são os furtos que a gente comete de alguma maneira. Não furtarás é você negar a bênção a outra pessoa. Não furtarás aqui é eufemismo para inveja. Né? Eu estou tirando porque eu acho que a pessoa não é digna de ter. Esse é o 8º mandamento. E o 9º mandamento, que deveria ser um 9º princípio, é: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o falso testemunho contra o teu próximo que a gente dá de maneira mais trágica é quando a gente se deixa levar por fofocas e ao mesmo tempo a gente torce para que aquilo ali seja uma coisa errada, porque eu preciso que aquilo ali esteja errado para eu ficar bem. Então, não darás ou não dirás falso testemunho contra o teu próximo é quando você prefere mesmo nem entender certas coisas, que é para você dar um testemunho mesmo e achar que ele não foi falso. E não dar falso testemunho contra o teu próximo é você ver, por exemplo, que o outro está todo errado, mas não é porque ele é errado, é porque ele estava fazendo uma coisa que acabou sujando ele. É o mecânico. Né? O mecânico, ele se suja todo porque carro é uma lambuzagem só. E aí você olha, peguei você no flagra, a sujeira, não toma banho. E tem um outro lado, né, da nossa cultura, que é aquilo que as pessoas mais amam, mais admiram, mais querem, mais desejam, que é um corpo feminino. Aí a pessoa, por estar numa cultura suja, ela se suja. Mas não é porque ela é suja, porque a cultura é suja. O corpo feminino, par de seios, par de pernas saindo, andando por aí, alguém vai olhar, vai chamar de delícia, de gostosa, vai estuprar, vai matar, mas olha a roupa com que você estava andando. Isso aqui é um baita de um falso testemunho. Né? Eu estou acompanhando umas situações ultimamente que é trágica, assim. Você vê 100% dos casos, a mãe dizendo para a filha que o short, aí quando você vai olhar o short, outro dia eu estava conversando com uma. O short é até feio, tem nada de erótico no short, mas é porque o short, se é short, acabou. Se mostrou o pelo da perna, acabou. Então, se tem um falso testemunho dado de maneira terrível nos nossos dias é esse. Não seja mulher, porque se você for mulher, você está me autorizando a dar um falso testemunho. Porque esse seu sorriso aí, olha como é que você se bocejou também. Está pedindo. Uma das pessoas de que eu mais me compadeci no ano foi quando a gente estava andando no corredor voltando do recreio. O menino olhou, você estava conversando comigo, ele olhou. Ô menino, você tem uma cara de vadia, velho. Você tem uma cara de que quer dar toda hora. Eu olhei pro menino, olhei pra pessoa toda constrangida. Aí quanto mais constrangida ela ficava, mais ele falava, que cara de vadia. Eu disse, cara, peraí, como é que você faz isso com a menina? Aí a gente começou a conversar e tudo, né? Aí você foi entrando na história da pessoa e vendo que não existe nada de vadia. Mas até o ato da pessoa confessar, tá fazendo charminho, tá chamando a atenção, quer tomar o que é meu. Esses são só os testemunhos que a gente fabrica, porque eles não são convenientes. Né? Então, o não dirás falso testemunho é mais do que essa questão de ir lá no Tribunal de Justiça falar mal, dar um depoimento mentiroso acerca de alguém. São essas coisas que a gente prefere fazer no dia a dia porque elas nos deixam bem. E aí é muito doido, porque você mexe em certas situações onde você vai se lambuzar, mas aquilo precisa de você. Aquilo precisa de você. E quanto a quem não entende, não dê falso testemunho. Aí o último mandamento para a felicidade de vocês, para a gente terminar, que é um mandamento que ele foi dito com altas condicionantes culturais, né? Que é o 10º. Não cobiçarás. O 10º é só isso, não cobiçarás.
Não deseje o que não é seu. Não deseje a riqueza do outro, não deseje a pobreza do outro, não deseje a honra do outro, nem a vergonha do outro, nem o favor do outro, nem a miséria do outro. Não deseje nada do outro. O que é do outro, é do outro. Agora, não desejar não significa não admirar, né? O problema é que para algumas coisas a gente não consegue ficar mesmo só na admiração. A gente quer pra gente. Você olha o carro, acha ele bonito, fica legal, tem um pensamento simples dele. Mas você vê uma pessoa, eu vou colocar aqui pessoa, porque as pessoas cobiçam umas às outras, né? E fala, eu quero para mim. Então, não cobiçarás é um mandamento. Agora, olha a condicionante cultural. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Ponto. Aí vai lembrar, o que é a casa do teu próximo? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olha que uma coisa altamente cultural, porque esse mandamento registrado por quem foi cheio do Espírito Santo, já vai dizer assim, eu não vou cobiçar servo nem serva do outro, porque quem convive comigo não vai ter servo nem serva. É pecado. Pecado. Você achar que alguém tem de ser servo do outro, de vender a sua vida ao outro. Servidão só se for espontâneo e com uma justificativa muito sublime. Que aí nesse sentido as escrituras falam que a gente tem de ser servos uns dos outros, porque aí não é eu que tenho servo. Eu tenho servos e sou servo também dessa pessoa. Agora, tirando isso, quando a coisa é hierarquia, o Senhor abomina. Então eu não vou cobiçar servo nenhum, porque eu não vou deixar ninguém ter servo. Segunda coisa, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás nada do que é do teu próximo, nem o marido da tua próxima. Mas como uma mulher que não tinha desejos, né? Não era vista como um ser humano pleno nas suas faculdades, aí o cara ficou preocupado em dizer para o homem não cobiçar. Porque naquela cultura onde o homem era superior à mulher, os homens cobiçavam. Só que dentro da própria escritura vão aparecendo as humanidades, aí você vê que mulheres cobiçam, que mulheres manipulam, que mulheres querem, e que não é questão de ser homem ou de ser mulher, é que é o ser humano. O ser humano foi expulso do paraíso e virou um demônio. Alguém fala assim, não, animal. Animal não faz isso. Eu nunca vi um animal feroz estuprando o outro. Mas seres humanos fazem isso. Então não é animal, é monstro. O ser humano virou monstro. Não cobiçarás. Não cobiçarás viva a sua vida. Viva a sua vida. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Mas a cobiça é tão grande que a gente até gosta de chorar com o que chora. Porque, ai, que bom que você está na miséria mesmo. E a gente tem uma raiva da alegria do outro. Mas o não cobiçar é isso. É você ser você. De um lado, seja você mesmo que seja bizarro, estranho. E de outro lado, não tem nada de bizarro nem estranho. A gente só é quem a gente é. Se a minha voz é irritante ou não, é a minha voz. Se o jeito de falar é cansativo ou não, é o que eu recebi. Por que você está com raiva disso? Você pode não gostar de alguma coisa, agora ficar com raiva disso é uma cobiça de cabeça para baixo. Então eu trouxe esse quadro para mostrar isso, que de um lado o Senhor quer contato com todos nós, como Ele quis com aqueles trovões, relâmpagos ali no meio dos hebreus. E por outro lado, Ele nos deu mandamentos que só são mandamentos enquanto a gente tiver um coração duro. Porque quando você não tem um coração duro, não é mandamento, é graça. Puxa, eu posso viver isso? É isso? Na verdade, o espírito do mandamento não é na ativa. Faça isso. É na passiva. Na medida que você for andando comigo, você vai fazer isso. Quem anda comigo não vai desejar o que é dos outros. Quem anda comigo não vai ficar fiscalizando os outros. Quem anda comigo não vai maldar a sujeira do outro. Quem anda comigo vai entender que em certas horas a justiça tem que ser feita ainda que de maneira trágica, mas era o que foi necessário no mundo caído. Aí não é mandamento, é vida.
é vida automática, automática não, espontânea, como a figueira dá os seus frutos, como as árvores dão os seus frutos, quem é cheio do Espírito Santo ama a Deus sobre todas as coisas, não faz para si imagem de escultura, mas ama as esculturas da vida, ama a obra de arte, não toma o nome do Senhor Deus em vão, por isso se compadece do clamor aflito, repetitivo, do ansioso, não guarda o saldo porque vive no descanso do Senhor, honra pai e mãe, não porque é pai e mãe, é porque são seres humanos, e aí a honra significa também discerni-los naquilo que eles estão querendo fazer, né, de sua condição de pai e mãe. Assim, eu sou pai e mãe, eu quero ser adorado. É só respeito, adoração a ninguém. Porque o dia que eu adorar meu pai e minha mãe porque são meu pai e minha mãe, eu já estou descumprindo o primeiro princípio da minha vida, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E além delas e acima delas, e às vezes unicamente isso. A gente também precisa lembrar que a gente não deve furtar, que a gente não deve adulterar, que a gente não deve dar falso testemunho e a gente não deve cobiçar nada do outro. Mas não é que a gente não deve, é que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres para viver todas essas coisas. E isso não dá lucro, aviso. Não cumprir os 10 mandamentos dá um lucro terrível. Porque fica até com cara de jurisprudência, né? Você fica fiscalizando quem cumpriu e quem não cumpriu. Agora, cumprir isso, viver isso porque o Espírito Santo te habita, não dá lucro. Mas dá vida. E é para isso que o Senhor nos chamou. Então, que esses princípios sejam uma verdade em cada um de nós.